Falar sobre isso. Então, já que ninguém tem alguma pergunta, vamos começar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja o profeta Muhammad, seus familiares e companheiros. Amém. Então, quem são esses? A gente pode chamar, eu coloquei um título aqui, os verdadeiros seguidores de Jesus, ponto de interrogação, né? A história dos ebionitas. Então, a maioria de nós conhece as principais denominações cristãs, ortodoxos, católicos e protestantes. Então, a maioria da gente conhece apenas esses cristãos. Hoje, quando tu fala, tu é protestante, tu é católico, tu é ortodoxo. Alguns também conhecem os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová. Tem pessoas com um pouco mais de conhecimento que já conhecem outras denominações cristãs, como adventista, o Testemunhas de Jeová, os Mormons e outros. Mas existe uma seita chamada Ebionitas, e apesar de talvez serem uma das mais importantes da história do cristianismo, poucas pessoas ouviram falar deles. Então, desses ebionitas. Porque eles têm uma grande importância na história do cristianismo. Eles foram um dos primeiros, se não for também os primeiros. Hoje vamos falar sobre os ebionitas, porque eles são importantes e se podemos considerá-los os verdadeiros seguidores de Jesus, que a paz de Deus seja sobre ele. Algumas pessoas pensam que todas as denominações cristãs são parecidas em suas crenças. Então agora, se tu for falar, principalmente com a maioria dos cristãos, eles acham que não há divergência entre a crença deles, os credos, as doutrinas, e não é como a gente vê, como a gente sabe, cada denominação tem o seu credo, a sua doutrina, totalmente diferente do outro. Mesmo sendo ali, todos são protestantes, mas cada um fala uma coisa. Eles são aqui ortodoxos. Aí a gente vê a ortodoxia, tem várias denominações dentro dela. Os católicos têm outra visão totalmente diferente dessas outras denominações cristãs. Então não é como as pessoas pensam, né? Mas isso está completamente errado, ou seja, pensar que as denominações cristãs são parecidas em suas crenças, né? As diferenças entre elas são enormes, a ponto de algumas considerarem que outras sequer são cristãs. Então, para vocês verem, são tão enormes as diferenças entre essas denominações cristãs, que um fala para o outro: você não é cristão, você não pertence ao cristianismo, você não tem nada de cristão, você não segue o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, chega nesse ponto, ou seja, falar que essas pessoas são apóstatas, né, ou são incrédulas. Por exemplo, as testemunhas de Jeová dizem que elas são as verdadeiras cristãs e que o restante não é cristão. Os ortodoxos dizem não, as testemunhas de Jeová não são cristãs, e o mesmo se aplica aos ebionitas. O cristianismo atual os considera hereges. Então, hoje, se tu falar para os cristãos atuais, vão falar para ti: não, esses ebionitas são hereges. Como os outros falam sobre ele, também nesse mesmo tempo. Ele fala isso sobre essas pessoas. As outras pessoas falam a mesma coisa sobre eles. E assim por diante. E os ebionitas também consideravam os demais como hereges. Então, é um falando que o outro é herege. Eu fiz questão de dizer isso logo no início, porque certamente aparecerá alguém cristão dizendo os ebionitas eram hereges e não cristãos. Eu já sei disso, que eles vão falar isso para mim. Então já escrevi antes deles abrirem a boca e falarem isso. E ele se esqueceu de que os ebionitas também diziam o mesmo sobre ele. Vamos explicar isso melhor em breve. Para não nos alongarmos, vamos entender quem eram os ebionitas. Os ebionitas foram uma seita que existiu nos primeiros séculos do cristianismo, começando no século I depois de Cristo. Ou seja, é possível que os ebionitas tenham convivido com Jesus e sido seus contemporâneos.
não estamos falando de um grupo moderno, mas de uma seita que viveu no tempo de Jesus ou poucos anos depois dele. Eles continuaram existindo até o século IV, ou seja, desapareceram cerca de 2 séculos antes do surgimento do Islã. A palavra ebionitas vem do hebraico, que significa Evionim, ou Ebionim, que significa pobres. O Orígenes fala isso em seu livro, que significa, contra Celso, né? Significa pobres, porque eram pessoas devotas, tementes, não queriam nada dessa vida, e sim pensando sobre a outra vida. Então eram pessoas simples, né? Não que eles eram os pobres, coitados, não, eles enxergavam que isso era uma aproximação de Deus Altíssimo. Ser como os profetas eram pobres, pessoas simples. Então era uma pobreza voluntária e não de falta de como a gente pode falar, de sabedoria, de saber trabalhar, de ser preguiçoso. Não, não era isso. Infelizmente, nossas informações sobre essa seita são muitas, não são muitas. Tudo o que sabemos vem dos livros que foram escritos contra eles. Isso que é importante. O que a gente tem de fonte é isso aqui, irmãos. Ó. A patrística. E até esse termo é termo patrístico, ebionitas. Você não vai encontrar na Bíblia, por exemplo. Então, infelizmente, nossas informações sobre essa seita não são muitas. Ou sobre esse cristianismo primitivo, né? Tudo o que sabemos vem dos livros que foram escritos contra eles. Ou seja, pessoas que consideravam eles hereges, não cristãos. Como a gente vê Paulo fala, falsos irmãos, que se referiam a esse tipo de pessoas que têm esse mesmo credo, como a gente vai ver. Por exemplo, o santo da igreja Irineu, no século II depois de Cristo, falou sobre eles. E também o teólogo Orígenes, que viveu entre os séculos II e III, escreveu sobre eles. São tudo inimigos dessas pessoas, esses que estão escrevendo, os pais da igreja, que consideravam essas pessoas hereges. Infelizmente, a gente não tem material deles, seus escritos, infelizmente, não sobrou nada. Por que será, né? Assim como o historiador da igreja Eusébio de Cesareia, que viveu entre o século III e IV, também falou sobre eles em seu livro História Eclesiástica, que está na patrística também. E também falou sobre eles o santo da igreja Epifânio, no século IV. E como a história é escrita pelos vencedores, acabamos obtendo nossas informações sobre essa seita a partir dos escritos que foram feitos contra ela, e não pelos escritos da própria seita. Isso que também é um problema que a gente tem aqui. Mas é a única fonte que a gente tem. A gente não tem outra fonte além dessa, que seria a patrística aqui, né? Através dos escritos desses pais da igreja, ficamos sabendo que os ebionitas tinham um evangelho próprio. Agora eu vou começar a falar sobre as crenças. Não coloquei todas as crenças, para deixar bem claro. Por quê? Porque tem crenças que não são tão importantes. Eu coloquei as mais importantes e também as que se diferenciam do cristianismo atual que a gente conhece. Então a primeira coisa que a gente tem, eles não tinham esses evangelhos. São cristãos do 1º século que não acreditavam em nenhum desses evangelhos que a gente tem, que foram escritos no fim do 1º século. E esses 4 evangelhos. Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Eles não acreditavam em nenhum desses evangelhos. E eram o quê? Cristãos. Como eu falei para vocês, irmãos, é um conselho que eu dou. Leiam um livro do Bart Ehrman que fala Os Evangelhos Perdidos. Um livro assim magnífico, para vocês entenderem isso perfeitamente. Porque às vezes eu explico de uma forma resumida. Não é como você ler o livro. Então, a gente tem vários cristãos primitivos diferentes um do outro. Como, por exemplo, aqueles que nem sabiam da existência do Espírito Santo. Tínhamos cristãos como esses, que tinham um evangelho próprio para eles. Tínhamos também os nazarenos, que tinham um evangelho próprio para eles, que é diferente do evangelho deles, que muitas pessoas, por falta de conhecimento, confundem.
Até os pais da igreja confundiram, como Jerônimo confundiu. Não é o mesmo evangelho, era um evangelho diferente que os nazarenos tinham, só tinha o mesmo nome, que era o evangelho dos hebreus. Então até os pais da igreja erraram nisso, cometeram erros, achando que era o mesmo evangelho. Como a gente sabe, o evangelho de Pedro que circulava e vários outros evangelhos. Então não acho que o cristianismo era dessa forma que vocês enxergam hoje, atual. Ah, sou católico, sou protestante, não tinha nada disso. Eram judeus com pensamentos diferentes uns dos outros, com livros diferentes, com um cânone diferente, mesmo não chamando a palavra cânone. Ah, eu sei quando surgiu, não se preocupa. Mas acreditavam em outras escrituras, como sagradas. Então, através dos escritos desses pais da igreja, ficamos sabendo que os ebionitas tinham um evangelho próprio, que se chamava Evangelho dos Hebreus. Ou seja, eles não acreditavam no Novo Testamento atual. Então, esse Novo Testamento, que a gente tem esses 27 livros, eles não acreditavam. Eram cristãos ou não eram? Eram cristãos. E ainda mais, eles são mais, podemos falar, primários, ou o cristianismo deles é mais primitivo do que esses cristãos que a gente tem hoje, e não acreditavam no Novo Testamento. Tinham uma escritura diferente desses cristãos de hoje. Eles tinham apenas um evangelho. Alguns estudiosos o chamam de Evangelho dos Hebreus. Ele é conhecido na academia dessa forma, Evangelho dos Hebreus. Diferente dos evangelhos, ou do Evangelho dos Hebreus, dos nazarenos. Eu vou fazer uma aula somente sobre os nazarenos, para a gente não confundir um com o outro. Lembre-se de que estamos falando de uma seita do século I, ou seja, não é um grupo recente. E isso é um ponto muito importante. Por isso que eu falei que tem uma grande importância histórica, eu falei para vocês, porque o cristianismo primitivo, do século I, do século II, até o século IV durou esse cristianismo primitivo. Porque isso prova que no início do cristianismo existiam versões de cristianismo completamente diferentes da atual. É isso que é importante dessa aula. Tu enxergar e ver que tinham livros diferentes do que esse livro que tu acha que é sagrado, que é a palavra de Deus. Outros cristãos, como você, que se designa cristão, que tu se denomina cristão, eles também se denominavam cristãos e tinham escrituras diferentes que a sua e credos diferentes que seus credos. Porque isso prova que no início do cristianismo existiam versões de cristianismo completamente diferentes da atual, diferentes a ponto de terem um livro diferente e doutrinas diferentes. Então não era só o livro deles que eram diferentes de vocês, as doutrinas também eram totalmente diferentes. Então se tu enxerga eles como hereges, eles também enxergavam vocês como hereges. Infelizmente nenhum manuscrito do Evangelho dos Ebionitas chegou até nós, apenas algumas citações espalhadas nos escritos dos pais da igreja. Então a gente não tem esse material, infelizmente, para analisar e ver qual era a crença deles, quais as suas evidências, quando eles começaram realmente, tudo a gente não tem isso. A gente tem dos inimigos, das pessoas que têm uma grande história, como a gente sabe, durante os séculos, o que faziam com as pessoas. Eles que estão informando a gente sobre essas pessoas. Então aqui, Então algumas citações espalhadas nos escritos dos pais da igreja, como Epifânio, e isso responde àqueles que perguntam onde está o Evangelho de Jesus. Como é possível que não tenha chegado até nós nenhum manuscrito dele? Às vezes, alguns cristãos, por falta de conhecimento, questionam os muçulmanos, mas onde está esse Evangelho de Jesus que Deus citou dentro do Alcorão? Não achamos esse Evangelho. Então isso é uma resposta para esses desinformados. Mesmo que aceitamos esse argumento cristão, de que não há nenhum manuscrito do Evangelho de Jesus, podemos facilmente responder que muitos livros sumiram completamente. Não é somente esse livro, mas eles entenderam que era um livro escrito, por falta de conhecimento, como a gente fala. O Evangelho dos Ebionitas desapareceu totalmente. O Evangelho da seita dos egípcios, que também viveu no século I, talvez até antes dos Ebionitas, também desapareceu.
Tinha esse outro evangelho, que eu também vou fazer uma aula sobre isso, para vocês entenderem esse outro cristianismo primitivo, que era uma seita dos egípcios, né, que eles eram conhecidos. Todos os escritos dos arianos desapareceram completamente, ou seja, o cristianismo que venceu as outras formas de cristianismo conseguiu eliminar todos os livros contrários a ele. Simples e fácil. O que não agradava a eles era queimado. Não podia ser propagado, compartilhado. Principalmente, esse cristianismo que restou é um cristianismo sem evidência, sem argumentos. Eles não conseguiriam argumentar com essas pessoas, principalmente sobre trindade, divindade de Jesus, falar que as escrituras são palavra de Deus. Tudo isso eles não iriam conseguir combatê-los em argumentos, em evidências. Então, por isso que eles agiam dessa forma, com agressividade e violência, como a gente viu durante os séculos. Todos os escritos dos arianos desapareceram completamente, ou seja, o cristianismo que venceu as outras formas de cristianismo conseguiu eliminar todos os livros contrários a ele. Sem dúvida, existiram livros diferentes, conforme testemunhado pelos próprios primeiros pais da igreja. Quando a gente lê a patrística, a gente vê isso, como eles citam esses livros, né? Mas todos esses livros foram eliminados com a vitória do cristianismo atual que a gente tem. Então a gente não tem mais informação, infelizmente, desses livros, somente através dos pais da igreja, os maiores inimigos dessas pessoas. O cristianismo atual, que podemos chamar de cristianismo niceno, em referência ao concílio de Nicéia no ano de 325, terminou quando o imperador pagão Constantino decidiu que o cristianismo trinitário deveria prevalecer. Mais tarde, ele o transformou na religião oficial do Império Romano. Então esqueça a ideia de usar o evangelho que você tem hoje em mãos para provar a veracidade da sua religião. E esqueça a ideia que você representa o cristianismo, pois havia um outro cristianismo com evangelhos completamente diferentes. Infelizmente, esses evangelhos não chegaram até nós. Então você que está achando que tem só esses evangelhos, que está aí achando que é a palavra de Deus, esses 4 evangelhos canônicos, não sei o que, teve vários outros, irmão. Meu amigo cristão, teve vários outros. Tu que canonizou, a tua igreja canonizou. Porque você é um cristão católico, tu vai acreditar nesses 4 evangelhos. Se tu fosse um cristão do primeiro século, tu não iria acreditar. E eles nem estavam escritos ainda, nesse tempo aí. Tu ia ser que nem eles e acreditar o quê? Na Tanakh, que é a Bíblia hebraica. Tu não teria esse Novo Testamento. Então, por isso que é importante o conhecimento, para a pessoa entender o que está falando. Mesmo que admitimos que o evangelho atual afirma que o cristianismo moderno está certo, isso é algo esperado, porque foi esse evangelho que a igreja preservou. Então, há lógica nisso, né? Ele não vai falar que é o evangelho errado. Enquanto os outros evangelhos que poderiam provar que o cristianismo atual é incorreto, não chegaram até nós. Então, por que eles canonizaram esses evangelhos? Eu tenho uma aula sobre isso, falando. Qual que é a importância desses evangelhos? Por que não canonizar os outros evangelhos? Como eu mostrei para vocês várias passagens nessa aula. Por exemplo, ali tu tinha um Jesus agressivo. Um Jesus que punia as pessoas. Impaciente, intolerante. Não respeitava as pessoas. Usava esse poder divino que ele tinha para maltratar as pessoas. Desgraçar as pessoas. Isso aí não convém. Então por isso que isso é afastado. Um Jesus revolucionário é um problema. A gente quer um Jesus pacífico. Dê a César o que é de César. Então, não convém. Eu tenho uma aula sobre isso. Aconselho vocês a procurarem. Outra informação sobre essa seita é que eles rejeitavam Paulo. Opa, Paulo de Tarso. Eles o consideravam um apóstata. Opa, incrédulo. Isso aí sai daí. Eles não suportavam ele. Consideravam ele até apóstata. Conheciam a figura. Sabiam quem era a figura. Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento e por meio de quem surgiram os primeiros traços do cristianismo atual, que eu chamo sempre de paulinismo, não é cristianismo em si, o paulinismo. Era para eles apenas um apóstata. Não tinha nenhuma consideração. Nem as cartas e nem mesmo Paulo conheciam a figura, como a gente sabe.
Outra informação, essa seita não acreditava que Jesus fosse Deus. Eram unitários. Judeus. O que tu vai esperar de um judeu do primeiro século, irmãos e irmãs? Agora, se tu parar para pensar e ser como conversando com um amigo cristão agora, se tu parar para estudar, investigar, analisar e ser sincero, honesto, tu vai chegar nessa conclusão. Como toda a academia chegou. Como todas as pessoas que leram chegaram nessa conclusão. Que eles eram unitários. Eram judeus. Então, lê a história dos judeus ali do primeiro século, onde Jesus pregou. O que eles eram, essas pessoas? Eram trinitarianos? Acreditavam na divindade de Jesus? Pelo contrário, eram monoteístas, unitários. Se tu chegasse com isso, de politeísmo, adorar 3 deuses, não sei o que, 3 pessoas em uma, tudo, eles iam falar para ti, amigo, ó, tu é apenas um politeísta, mais um pagão aparecendo para nós. Na hora eles iam falar isso. Por quê? Porque eles sempre seguiram esse mesmo mandamento, que é o principal mandamento deles, que é o 6.4 em Deuteronômio. Adorar somente o Deus único. Então isso não seria possível. Então, eles não acreditavam que Jesus fosse Deus, eles não acreditavam que ele fosse uma encarnação divina, nem em natureza divina e humana. Teândrica, né? Nem em hipóstase ou qualquer uma dessas doutrinas estranhas. Não acreditava em nada disso. Esse cristianismo atual, as crenças que eles têm, como a gente sabe, foram desenvolvidas pelos pais da igreja durante séculos. Durante séculos. Para a gente ter esse cristianismo bonitinho que a gente tem hoje. Cristianismo atual. Então esses primeiros cristãos não acreditavam em nada disso. Isso foi construído após os apóstolos, após o próprio Jesus, após o próprio cristianismo primitivo, durante séculos. Eles acreditavam em algo muito simples, que Jesus era apenas um profeta e mensageiro enviado por Deus para guiar os filhos de Israel, como todos os profetas anteriores. Como todo sensato e que conhece as Escrituras sabe que é isso mesmo. Essa é a definição dele, de Jesus. E era dessa forma que o cristianismo primitivo acreditava também. E essa certamente é uma crença muito mais lógica e racional do que a ideia de que esse homem que viveu entre as pessoas era o próprio Deus. Como eles pregam, né? Um Deus encarnado, o próprio Deus encarnado. Você, claro, se baseia nos escritos de Paulo e os considera revelação e sagrados, canônicos. Você é cristão. Mas talvez se você tivesse vivido no século I, depois de Cristo, você teria chamado Paulo de apóstata e rejeitado seus escritos. E teria acreditado, como os muçulmanos e os ebionitas, que Jesus era um profeta e mensageiro e não Deus, e como os discípulos. E como o próprio Jesus. Tu teria essa mesma crença. Mas como tu veio depois de séculos e séculos, seguindo esse cristianismo atual, você vai ter essas crenças, a gente entende isso. Mas seu destino foi nascer depois da vitória do cristianismo trinitário, no Concílio de Nicéia. Mas isso não é desculpa diante de Deus, pois Deus lhe deu a razão, deu-lhe intelecto, para que pensasse e escolhesse, não para que acreditasse em tudo que a igreja lhe diz. Tu tem cérebro, tu está escutando uma aula aqui, estou te mostrando evidências, argumentos, vai lá e pesquisa depois nos livros dos pais da igreja, que foi a fonte que eu usei, é da minha cabeça que eu tiro isso, e vai e faça essa investigação. Examine as escrituras, como vocês falam, e vê se isso está certo ou não. Procure. Mas qual que era a crença desses primeiros cristãos? Qual que era a crença dos apóstolos? Jesus, o que pregou? Quem era Jesus? Jesus era um Deus mesmo encarnado? Como esses anônimos falam, como esse anônimo do Evangelho, do quarto Evangelho que foi colocado nesse Novo Testamento, falou a verdade? Será que ele era o Deus mesmo encarnado? Será que ele não é um politeísmo? Aquele Evangelho não começa ensinando politeísmo, 2 deuses? Você pergunte, pesquise, não fique acreditando em tudo que te falam. Não é porque a igreja atual considera Paulo sagrado que ele realmente o é.
nem porque a igreja atual considera Mateus, Marcos, Lucas e João sagrados ou canônicos, que eles o são de fato. Essa é a opinião de um lado do cristianismo que venceu. É um dos cristianismos. Esse teve a vitória. Foi apoiado pelos pagãos, por Constantino, e prevaleceu sobre os outros cristianismos, que são mais antigos. São o cristianismo primitivo, os primeiros cristãos. Segundo Irineu, essa seita praticava as leis judaicas. Então quem está falando isso não sou eu. É Irineu, no livro dele, a heresia, né? Segundo Irineu, essa seita praticava as leis judaicas, como a circuncisão e outras. E isso é completamente natural, pois os livros do Antigo Testamento diziam que a circuncisão é uma lei eterna e uma aliança perpétua com Deus. Capítulo 17 em Gênesis. Isso é normal, são judeus. Se converteram a esse novo cristianismo, como a gente sabe, nem era cristianismo na verdade, mas para as pessoas entenderem, nesse cristianismo primitivo, como Jesus. Jesus não seguia a lei? Seguia. Jesus vem abrogar a lei? Não. Sou que nem Jesus. Jesus era monoteísta unitário? Sim. Somos que nem ele. Não tem nenhuma diferença entre eles e o ensinamento de Jesus. E por que Jesus não veio com uma nova lei? Nem aboliu a circuncisão. Jesus não veio com uma nova lei e também não veio abolir a circuncisão. Falar para eles, ó, não há mais circuncisão. Mas Paulo a aboliu, dizendo que o importante era a circuncisão do espírito, não do corpo. Quem que aboliu? Paulo, amigo. Não foi Jesus. Por isso que eles enxergavam que apóstata, esse cara. Como esse cara vai abolir algo que Deus tornou eterno? De que jeito esse cara vai fazer isso? Então, não suportavam ele e conheciam a figura, como a gente sabe, né? A figura é bem conhecida, só leu as cartas. Chegamos agora a um ponto importante. A crença deles sobre o nascimento de Jesus. Eles acreditavam que ele nasceu de uma forma milagrosa, virginal, ou diziam que nasceu de uma forma natural. Aqui eles entram em divergência, os ebionitas, como eu vou explicar. Alguns acreditavam na concepção virginal e outros acreditavam numa concepção carnal. Então, segundo esses ebionitas, Jesus seria filho biológico de quem? De José. Filho biológico de José. Quando você lê a maioria das fontes que falam sobre os ebionitas, verá que dizem que eles negavam o nascimento virginal. E isso é uma questão muito séria, porque se isso for verdade, então podemos concluir que eles não eram os verdadeiros seguidores de Jesus, de acordo com a visão islâmica. Pois, segundo o Islã, Jesus nasceu de uma forma milagrosa, não por uma relação sexual entre José e Maria. Nós muçulmanos não acreditamos que teve uma relação entre José e Maria e dessa relação Jesus o que nasce. Acreditamos na concepção virginal. Como os ebionitas, alguns acreditavam. Então, será que realmente os ebionitas negavam o nascimento virginal? Como eu disse, muitas fontes afirmam que sim, que eles acreditavam que Jesus era filho de José e Maria. Mas isso é uma leitura muito superficial, porque se você pesquisar bem, encontrará que os ebionitas estavam divididos. Havia entre eles quem acreditava que Jesus nasceu de uma forma completamente natural e outros que acreditavam que ele nasceu de uma forma milagrosa, virginal. Então entraram em divergência entre eles. Isso tudo é o que? Cristianismo primitivo. Outra coisa, falar algo, até vou fazer uma aula sobre isso para vocês verem. Paulo acreditava nessa concepção virginal. Uma pergunta interessante para ti que ir lá pesquisar e refletir sobre isso. E até mesmo, presta atenção, as pessoas dentro do Novo Testamento que acreditavam em Jesus, vamos pegar os 4 evangelhos, depois a gente vai para as cartas. Os 4 evangelhos, primeiramente. As pessoas que acreditaram em Jesus conheciam essa concepção virginal? É uma boa pergunta. Principalmente para quem quer usar o versículo 7,14. 7,14 de Isaías. Falando que ali, Alma está falando sobre uma virgem.
Se ali está falando sobre Maria e a concepção virginal de Jesus, por que a gente não tem relatos mostrando Jesus ou os discípulos trazendo essa profecia para provar que ali está falando sobre Jesus? A gente só encontra esses relatos aonde? Na patrística. Ou o autor anônimo de Mateus, a gente sabe, né? A gente conhece a figura. Por quê? O próprio Jesus não fala sobre isso. Não se enxergava aquela pessoa lá. Porque é totalmente contra o contexto do capítulo 7 de Isaías. Então as pessoas não eram todas que tinham essa informação. E como a gente sabe, não é porque elas não têm essa informação que isso não aconteceu. Mas a gente está falando para as pessoas que trazem versículos, querendo provar uma concepção que está falando sobre Jesus, que não está nem no contexto. Mesmo ele tendo tido essa concepção virginal, não quer dizer que todo mundo sabia, ou que isso seria uma profecia, como alguns entenderam. Portanto, mesmo aqui vemos que a crença dos gibeonitas estava correta, ou seja, acreditavam na concepção virginal. Lemos no dicionário eclesiástico, página 269, onde se diz: as doutrinas dos gibeonitas são uma mistura entre o cristianismo e o judaísmo. Então esse dicionário fala que eles tinham o quê? Crenças judaicas, como guardar, por exemplo, o sábado, a circuncisão, e também crenças cristãs. E isso é completamente natural, pois, como já dissemos, Jesus não veio com uma nova religião, nem negou a lei de Moisés. Então Jesus não veio negar a lei de Moisés. Ele veio corrigir certos pontos da lei, certas interpretações da lei, sim, mas ele não veio o que mudar. Ele é um dos seguidores da lei mosaica, como os outros profetas anteriores a ele. O dicionário continua, olha o que ele fala. Os gibeonitas aceitavam apenas o evangelho dos hebreus e seguiam a lei de Moisés. Então, segundo o dicionário eclesiástico, ele fala, olha, sobre o que estamos falando, irmãos, acadêmicos cristãos, eles falam, olha para ti, ó, os gibeonitas, eles seguiam a lei e tinham um evangelho próprio para eles, totalmente diferente desses evangelhos. Alguns acadêmicos tentaram explicar como seriam esses evangelhos. Alguns acham que é o evangelho que Papias citou em hebraico ou aramaico, que eram ditos que Jesus falava. Um evangelho muito menor do que esse evangelho de Mateus que a gente tem hoje em grego. Não é esse, é outro, que circulava antes desse. Alguns acadêmicos acreditam que era dessa forma esse evangelho que é citado, né? Evangelho dos Hebreus, né? Ou seja, a Torá, eles seguiam a lei de Moisés, ou seja, a Torá, e consideravam Paulo um apóstata da lei. Eles realmente acreditavam que Jesus era o Messias, mas negavam a sua divindade. Então, é isso que a gente encontra o quê? No dicionário. Quanto ao nascimento de Jesus, eles estavam divididos. Alguns reconheciam o nascimento milagroso de uma virgem e outros diziam que ele nasceu de José e Maria. Lemos também o que diz Orígenes, no capítulo 61, de seu livro Contra Celso, onde afirma isso na patrística. Existem dois grupos entre os gibeonitas. Um deles reconhece como nós que Cristo nasceu de uma virgem, Orígenes falando isso, e outro nega, outro grupo, isso, ou seja, a concepção virginal, dizendo que ele nasceu como qualquer outro ser humano, ou seja, o nascimento natural, uma concepção carnal natural. Então José seria pai biológico de Jesus. Totalmente contra a crença católica sobre a virgindade perpétua de Maria. Entendeu? Como eu falei, eles são muito anteriores aos católicos. Onde surgem os católicos? E já tinham uma visão totalmente diferente. Por isso que a gente fala,
Qual cristianismo você está falando? Qual Bíblia você está falando? Sobre qual crença você quer falar? Porque hoje a gente não lê, não estuda, então a gente acha que o cristianismo atual é esse que sempre esteve lá presente entre os apóstolos, entre Jesus. Não tem nada a ver. E a mesma coisa esses livros que eles mesmos escolheram. Também lemos o que o historiador da igreja de Cesareia escreveu em seu livro, Eusébio, História Eclesiástica, página 130, ao falar sobre os ebionitas. Olha o que ele fala, abre aspas. Eles, os ebionitas, o consideravam um homem simples, comum, justificado apenas por sua virtude elevada, e diziam que ele foi fruto da união de um certo homem com Maria. Ele quem? Jesus. Acreditava que ele era o Messias, mas não na concepção virginal esse grupo. Como a gente viu, tem dois grupos. Mas olha o que ele fala, Eusébio, um certo homem. Em José, um certo homem com Maria. Quem seria esse certo homem? José, né? Em sua crença, continua Eusébio, em sua crença, manter a lei em todos os seus detalhes era extremamente necessário, principalmente para a salvação. Pois não podia alcançar a salvação apenas pela fé em Cristo e por uma vida semelhante à dele. Então, esse cristianismo atual que ele prega, principalmente o protestantismo, é totalmente diferente dos ebionitas, que são os primeiros cristãos. O cristianismo primitivo pensava totalmente diferente do que essas pessoas. Totalmente. E eles são os hereges, os primeiros, e quem que são os guiados? Os cristãos de verdade, esses aqui que surgiram há 500 anos, entendeu? É dessa forma. Eusébio continua dizendo que havia outro grupo com o mesmo nome, ebionitas, mas que evitavam as opiniões absurdas dos primeiros. Esses últimos não negavam que o Senhor nasceu de uma virgem e do Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, recusavam-se a reconhecer que ele existia antes, ou seja, que ele era Deus, o Verbo. Não. Ah, mas isso aqui está no João. Você é tardio, homem. Não acreditavam nisso. Ele está desde o princípio, e por ele foi feito todas as coisas. O próprio Antigo Testamento refuta isso, amigo. É só ler para aprender. Lê 44, 24 em Isaías. Lê o próprio versículo 1 da Bíblia 1, versículo 1, capítulo 1 de Gênesis. Não tem meio de ninguém. Deus fez tudo. Mas, como a gente sabe, o orgulho e a arrogância é sempre maior. Assim acabavam caindo no mesmo erro dos primeiros, especialmente quando insistiam em seguir rigorosamente as práticas legais do judaísmo. Então, para Eusébio, isso era o que? Um erro. Porque eles não seguem. Hoje, os seguidores de Cristo são os que comem porco. São os comedores de porco. São os adoradores de 3 deuses. Esses são os seguidores de Cristo. E qual que é o problema? Esses caras aqui, os ebionitas. Esses são os problemas. Esses são os hereges. Mas quem não cumpre a lei, esse não é herege. Esse está certo. Quem não se circuncisa, esse é o certo. O importante é a fé, não importa mais nada. Observe aqui que ele diz que caíram no erro dos anteriores, o que mostra que antes dos ebionitas já existiam pessoas com essa mesma crença. Obrigado, Eusébio. É isso que eu queria. Entendeu? Quando ele afirmou, presta atenção. Eusébio, o que ele fala? Observe aqui que ele, Eusébio, diz que caíram, os ebionitas, no erro dos anteriores. Opa, tem que pessoas anteriores a eles. O que mostra que antes dos ebionitas já existiam pessoas com essa mesma crença. Qual que é a crença que é citada ali? Divindade de Jesus. Não acreditavam. Jesus é profeta, é mensageiro, é o Messias. Por quê? É só tu ter um pouco de conhecimento, não precisa muito. Se tu conhecer um pouquinho só do judaísmo e ver
o que os judeus esperam desse Messias que vai chegar? Eles estão esperando o próprio Deus encarnado descer, se encarnar no ser humano e vir? Não. Eles sempre acreditavam num homem que nasceria de uma concepção natural, esse Messias deles. Por que eles falam isso? É só usar um pouco da inteligência. Se ele é davídico, ele tem que ter pai. Tem que ser filho. Para ele ser judeu, ele tem que ter, para ele ter identidade judaica, a mãe dele tem que ser o quê? Judia. É só usar um pouco da inteligência, não precisa muito. Então eles acreditam que é um ser humano. Um servo, como ele é descrito. Como que ele é descrito, esse Messias deles, dentro do Antigo Testamento? Servo de Deus. Servo sofredor. O meu servo. Opa! Quem está falando que ele é meu servo? O próprio Deus. O próprio Deus. Então, isso aí não resta dúvidas, né? Então aqui o próprio Eusébio, ele mesmo admite que tinham, antes dos ebionitas, as pessoas com essa mesma crença. Por quê? Porque eram judeus, irmãos. Nunca que eles iam acreditar numa trindade. Isso é idolatria, isso é politeísmo. Eles nunca iam acreditar. Até hoje eles não acreditam nisso. Se eles não acreditam, os judeus, que Jesus é o Messias, imagina tentar convencer eles a acreditar em trindade. Piorou, amigo, piorou. Já Jesus é o Messias, eles já estão aqui com vocês, Eles não suportam vocês. Imagina vocês ir lá convidar eles para acreditarem na trindade. Qual que será a resposta? Eu acredito que não terá nenhuma resposta, amigos cristãos. Vai ser cuspida sagrada, no meio da cara, como eles acham. Como é a tradição deles, cuspirem idólatras. É o que eles falam, não sou eu, não fica bravo comigo. Então, para a gente entender novamente, observe aqui que ele, Eusébio, diz que caíram no erro, quem? Os ebionitas, dos anteriores. O que mostra que antes dos ebionitas já existiam pessoas com essa mesma crença de que Jesus não era Deus. Estamos falando, portanto, do início do século I, provavelmente contemporâneos de Jesus. Depois Eusébio acrescenta: além disso, essas pessoas achavam necessário rejeitar todas as epístolas do apóstolo que eles consideravam um apóstata da lei. Quem é essa figura? Paulo, apóstata. Rejeitavam ele e também rejeitavam os escritos dele. Não é sagrado coisa alguma. E usavam apenas o chamado Evangelho dos Hebreus. Isso é segundo quem? Segundo o inimigo deles. Que está falando isso? Quem? Eusébio, historiador da igreja. Sem dar muita importância aos outros livros. Não tinha nenhuma importância. O importante é o Evangelho dos Hebreus. Mantinham como os judeus a guarda do sábado e outras práticas do judaísmo. Guardavam o sábado. Por isso que eu falei para vocês, irmãos, prestem atenção numa coisa. O irmão Vitor aqui que perguntou para mim: Sheik, essas seitas ainda existem? O que eu falei para ele? Podem não existir mais. Mas eles nunca conseguirão. Nunca. Até se o cristianismo durar mais 3.000 anos. Mais 10.000 anos. Nunca eles vão conseguir tirar essas crenças do meio dos cristãos. Por quê? Porque crença ou ideologia só acaba com argumentação e evidência contra ela. Aí tu acaba com uma crença. Mas queimando pessoas, perseguindo pessoas, massacrando pessoas, tu não acaba. Pelo contrário, tu cresce mais isso. Por isso que eles não têm como acabar com isso. É impossível eles acabarem com isso. Por quê? Porque a própria Bíblia que eles escolheram, esses 27 livros do Novo Testamento, mostram claramente que os ebionitas, esses que a gente está falando, são muito mais próximos de Cristo e seus discípulos do que o nosso cristianismo atual, trinitário. Muito mais próximos. A própria Bíblia deles prova isso. Então não tem como tu acabar com essas crenças. Portanto, os próprios pais da igreja, presta atenção, portanto, os próprios pais da igreja sabiam que nem todos os ebionitas tinham a mesma crença quanto ao nascimento de Jesus.
Havia entre eles quem acreditava no nascimento virginal e quem o negava. Mas todos concordavam em rejeitar Paulo. Aí a unanimidade, consenso entre nós, que esse cara é um apóstata, que esse cara é um mentiroso, e seus escritos também. É um consenso. Por quê? É totalmente contra Cristo, amigo. Não tem nada de Cristo naquelas cartas. Pelo contrário, revoga aquilo que o próprio Cristo não revogou. Bem interessante isso, né? Eu considerava um apóstata e também concordava em que Jesus era um profeta, não Deus. Então tem uma unanimidade, mesmo tendo mais do que um grupo, esses ebionitas, mas eles tinham unanimidade sobre essas duas coisas. Que Jesus é um profeta de Deus, enviado para o povo de Israel, o mensageiro do Todo-Poderoso, o Messias, e também que Paulo é apóstata, um mentiroso. E também seus escritos. Isso é uma unanimidade entre esse cristianismo primitivo, né? Em resumo, no século I depois de Cristo existiam formas de cristianismo muito diferentes do cristianismo atual, diferente em doutrinas e nas escrituras sagradas, completamente diferentes. Mas após o Concílio de Nicéia, essas formas de cristianismo desapareceram. O que aconteceu? Desapareceram. E restou o cristianismo niceno, que é o que a gente tem hoje, do qual surgiram os ortodoxos, os católicos e os protestantes. Da onde surgem essas denominações cristãs? Desse concílio niceno, desse cristianismo niceno, tu pode chamar também, né? E só nos tempos modernos começaram a aparecer novos tipos de cristianismo, como os adventistas, as testemunhas de Jeová e outros, como os mormons. Ah, isso aí são hereges. Vocês também são hereges para eles, não tem problema, amigo. Não é só tu que acha que eles são hereges, eles também acham a mesma coisa. Não fica preocupado. Se o cristão atual tivesse nascido antes do concílio de Nicéia, talvez ele fosse um cristão ebionita, pois suas doutrinas são muito mais lógicas do que as doutrinas atuais. Mas por causa do imperador Constantino, esse cristão passou a acreditar nos evangelhos atuais. Quem que produziu 50 cópias? Quem que administrou isso, esse pedido de Constantino? Eusébio, amigo. Lê, é bom ler, estudar. Por isso que vocês têm isso aqui. As outras comunidades, elas tinham livros diferentes. Até Constantino, pá, é isso aqui que vai ser a Bíblia. 50 cópias produziram. E começaram a distribuir nas comunidades. É dessa forma. Porque o próprio Eusébio fala, cada um tinha uma crença diferente. Então foi uma forma deles o quê? Pelo uso da força, do poder, do império, deixar todos acreditando nesse livro, que é a palavra de Deus. Na verdade, a gente poderia falar que é a palavra de Constantino, ou a escolha de Constantino e seu grande companheiro, Eusébio. E ele passa a acreditar nas doutrinas atuais, considerando a crença na profecia de Cristo e a rejeição de Paulo como crenças inaceitáveis, como os cristãos acreditam hoje. Tem até cristão, por muito falta de conhecimento, fala para ti, Jesus não é profeta. O último profeta foi João. Olha até onde chegou o cara. Então, se tornou essas crenças que faz parte dos primeiros cristãos, tanto de Jesus como os apóstolos, os discípulos, como também os ebionitas, se tornou para eles crenças inaceitáveis, heréticas. Olha até onde chegaram. Mas sendo totalmente aceitáveis pela razão e pela lógica. Não tem nenhum problema com isso. O que a gente tem problema, a lógica e a razão, é o que eles pregam. É a trindade deles, isso sim. A lógica e a razão tem um problema com isso, e a própria Bíblia, é claro, né? Que não concorda com isso. Então você precisa saber, caro amigo cristão, que esse livro sagrado em que você acredita é o livro da Igreja Vencedora. Então esse livro que você acredita, meu amigo cristão, meu nobre cristão, é o livro da Igreja Vencedora. Mas antigamente existiam livros completamente diferentes
que desapareceram por causa de Constantino. Você também precisa saber que sua crença atual é a crença da Igreja Vencedora, imposta por causa de Constantino, mas antigamente havia doutrinas completamente diferentes. Até mesmo no Concílio de Nicéia, tinham pessoas que pensavam totalmente diferente dessa crença sua, que vocês hoje enxergam como heréticos, que era Ário, seus seguidores, que acreditavam que Jesus era uma criatura, que era um profeta, não que era o próprio Deus, para vocês verem. E isso é século IV. Assim como Constantino ordenava queimar os escritos de Ário e mandava matar qualquer um que possuísse um livro de Ário, da mesma forma os escritos das seitas cristãs primitivas também não chegaram até nós. Mas Deus não deixa a terra sem uma testemunha. Isso é importante. Deus não deixa a terra sem uma testemunha. Por mais que eles tentam esconder, deturpar, modificar, sempre Deus deixará uma testemunha para mostrar a verdade. Quem era esse profeta dele? Quem era Jesus, filho de Maria? Então, após séculos do fim dos ebionitas, o Islã veio novamente com a crença correta. Correção dessa idolatria, desse politeísmo que Deus não revelou nada sobre isso, para tirar vocês das trevas para a luz. Reflitam seriamente sobre esse assunto. Aqui eu acabo o esboço, meus irmãos e irmãs. Então, aqui é sobre os ebionitas. Se alguém ficou com uma dúvida, não entendeu algo, sintam-se à vontade.